título dessa ministração, a qual eu venho meditando sobre ela já há algumas semanas, queria repartir com vocês, o título é Aliança, a base do agir de Deus. Vou repetir, aliança, a base do agir de Deus. Sabe, irmãos, Deus é um Deus que, desde o princípio, mostrou ao homem o valor da aliança. O que uma aliança representa, significa, qual o alcance dessa expressão aliança? Perdão. E nós vamos ver um pouquinho sobre isso essa noite, e eu gostaria que você estivesse bem atento, porque eu sei que o Senhor vai falar com cada um. Em primeiro lugar, eu queria falar sobre algumas alianças que Deus estabeleceu, mas que são alianças unidirecional ou unilateral. O que isso significa? É uma aliança de Deus com o homem ou de Deus com a sua criação. Não envolve o homem para com Deus, ela é unidirecional, Deus decidiu fazer um pacto, Deus decidiu fazer uma aliança e ele se posicionou e ele atestou que seria assim e pronto. Por quê? Porque ele é Deus. Amém? Por exemplo, uma aliança que Deus fez que é unidirecional, partiu dele o dilúvio. Temos a experiência do dilúvio. Ao término do dilúvio, o que acontece? O que aparece nos céus? Um arco, que é popularmente chamado de arco-íris. Vejam bem, temos que entender um pouquinho o contexto para entender a grandeza do que Deus fez. Desde a criação até os dias de Noé, nunca havia chovido sobre a terra. O regime de águas, não era como é hoje, que existe um regime de chuvas. Não existia. Era uma outra dinâmica que Deus operava e que regava a terra, as plantas. Era outro sistema. Então, a humanidade até então não conhecia chuva. Só que a maldade do homem, a malignidade do homem cresceu tanto, que não apenas o homem, mas a própria terra ficou contaminada de tanta malignidade. A Bíblia nos relata que todos os limites de malignidade o homem atingiu naquela ocasião. De perversidade, de imoralidade, coisas terríveis. E também a Bíblia nos diz que os últimos dias, a geração que estaria para receber Jesus de volta, seria uma geração semelhante à dos dias de Noé. Também uma geração perversa, uma geração desafeiçoada, sem amor, uma geração egoísta, imoral. Será que a gente não está vendo muita coisa desse tipo aí hoje? Pois então, pelo fato de a malignidade do homem chegar em todos os seus limites, Deus decide terminar com aquilo. E como Deus fez? Por meio do dilúvio. Chuva, então, primeira vez que cai chuva sobre a terra, e chuva, irmãos, chuva, não é essas garoas aqui que a gente tem, é chuva, água, mas não foi só águas que vieram de cima, a Bíblia diz que as comportas das águas que estão embaixo se romperam e as águas emergiram. Imagina, era água de cima e água de baixo. E o dilúvio levou aquela geração inteira, menos uma família. Qual família? A família de Noé. E por que não levou a família de Noé? Porque Deus achou graça em Noé, porque Deus viu que Noé era diferente, ele era um homem diferente na sua geração. É um homem que andou com Deus, um homem que tinha
o temor de Deus. Ele não seguiu o curso da sua geração. Ele fez diferente. Então Deus é justo. Deus não levaria Noé junto com os injustos, porque Deus é justo. Então Deus salva Noé. Agora termina o dilúvio, as águas baixam, a arca repousa, não posso dizer pousa, porque ela não veio voando, né? Ela repousa nas montanhas do Ararat, que hoje fica lá no norte da Turquia. A arca repousa ali, e então a vida recomeça, a partir daquela família e daqueles animais que ali estavam na arca, para repovoar o planeta. Mas acontece algo, mudou agora, o clima, a natureza mudou. A partir de agora Deus estabelece um regime de chuvas, da qual até os dias de hoje a gente tem e precisa dele, né? A antiga forma de Deus conduzir a irrigação das plantas mudou, agora tem chuva. Mas tente se colocar no lugar de Noé e da sua família. De repente, baixou o dilúvio, parou a chuva, beleza, vida que segue. Deus diz para eles: vamos repovoar. Aí de repente eles olham e começam a ver aquelas nuvens pretas, tudo de novo. O que certamente viria à cabeça deles? Quando eles vissem a chuva começar a cair, o que naturalmente ia vir na mente deles? É outro dilúvio, só que agora a gente não está preparado. Antes a gente estava preparado, agora nós não estamos preparados. O que a gente fez de errado? Então Deus nesse momento faz um pacto, uma aliança. E eu vou ler o texto para vocês de Gênesis 9, do 8 ao 17. Gênesis 9, do 8 ao 17. Então Deus disse a Noé e seus filhos: confirmo aqui a minha aliança com vocês, seus descendentes e todos os animais que estavam com vocês na embarcação, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, todos os seres vivos da terra. Sim, confirmo a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Olha o que Deus está dizendo. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Então Deus disse: eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos para todas as gerações futuras. Coloquei o arco-íris nas nuvens. Ele é o sinal da minha aliança com toda a terra. Quando eu enviar as nuvens sobre a terra, nelas aparecerá o arco-íris. E eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais as águas de dilúvio destruirão toda a vida. Ao olhar para o arco-íris nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos da terra. Então Deus disse a Noé: este arco-íris é o sinal da aliança que confirmo com todas as criaturas da terra. Então Deus estabelece este arco e pergunto aqui: quem aqui já parou para ficar admirando um arco-íris? Quando você vê o arco-íris, você não te inspira uma obra de Deus, sim ou não? E principalmente quem conhece a palavra. Esses dias eu estava voltando para casa, há uns meses atrás, e tinha um arco-íris duplo do lado esquerdo da faixa. Sabe quando dá um arco-íris duplo, aquele, né? E eu disse: meu Deus, que coisa. Eu parei o carro, tirei foto, e imediatamente eu me lembrei: Deus tem uma aliança conosco. Deus estabeleceu. É para a gente lembrar. Não é só Deus que lembra da aliança que fez, nós também lembramos da promessa de Deus, da aliança que Deus fez. Então, a aliança, nesse caso, é uma aliança unilateral, unidirecional, é Deus que se empenhou por ela. E uma marca,
A aliança possui um sinal. Toda aliança tem um sinal. Quem aqui é casado? Casado, casado, porque juntado não é casado. Quem é casado? Desculpa, tá? Não quis ser grosso. Eu quis te encorajar a dar um passo na vida. Mas quem aqui é casado? De verdade, mais uma vez, levante a mão. O que nós naturalmente buscamos ter como um símbolo do nosso casamento? Uma aliança, porque casamento é uma aliança. Ah, mas eu não sou casado e tenho aliança. Não entra pela janelinha. Vamos seguir o que a palavra diz. Amém? Pastor, a gente vive junto, mas não é casado. Maravilha, vamos ajeitar isso. Vamos consertar isso. Deus vai te abençoar. Tá bom? Vamos lá. A aliança, então, tem um sinal, um símbolo. E aqui, neste caso, o objetivo desse sinal era um marco memorial. Ao olhar, se lembra. Né? Ao olhar se lembra. Quando você olha, você é casado, você olha para a sua mão esquerda, você lembra do quê? Eu sou casado. Amém? Não tem como esquecer disso. Vamos para uma outra aliança, também unidirecional, mas um outro exemplo. Deus com Abraão, Gênesis 15, 18 a 21. O contexto aqui é muito interessante. Deus tinha dito para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E Abraão obedece. Abraão não tinha filhos, casado com Sara, os dois já estavam numa idade avançada. Até o momento que Deus afirma para Abraão, Deus diz para Abraão: olha, Abraão, sai da tua tenda, olha para os céus, conta as estrelas. Abraão disse: não dá para contar. Então agora vai, conta os grãos de areia da beira da praia. Não tem como contar, é muito. Deus diz para Abraão: assim será a tua descendência. Deus fez uma promessa para Abraão: a tua descendência será como as estrelas dos céus e a areia da praia. Mas aí Abraão entra num parafuso, porque ele diz para Deus: como vai ser isso? Como vai ser isso? Porque eu não tenho filho. O meu herdeiro vai ser o meu servo, o Damasceno Eliezer. Eu não tenho filho, como vai ser isso? Olha a idade que a gente já está. Quando ele faz esse questionamento para Deus, quando Abraão faz esse questionamento para Deus, ele não está duvidando de Deus, ele está tentando entender o processo. Tanto que Abraão é conhecido como o pai da fé. Ele quis entender o processo de Deus. E Deus faz algo. Deus ordena a Abraão pegar uns animais e rasgar os animais ao meio, partir em duas partes, serrar mesmo aqueles animais, e colocar as partes dos animais uma de frente para a outra. E Abraão obedeceu. Diz o texto que as aves de rapina vieram para comer aquelas carnes, e Abraão teve que lutar para espantar aqueles animais, para não comprometerem não era bem um sacrifício, mas aquelas carnes que eram de um cerimonial. Eu vou ler o texto e depois vou complementar o contexto para vocês entenderem o que Deus fez com Abraão. Gênesis 15, do 18 ao 21. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, Abraão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças,
aquelas carcaças que estavam ali dispostas no chão. Então o Senhor fez uma aliança com Abraão naquele dia e disse: dei esta terra a seus descendentes, desde a fronteira com o Egito até o grande rio Eufrates, a terra hoje ocupada pelos queneus, quenezeus, cadmoneus, hititas, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, girgazeus e jebuseus. Olha só, o que aconteceu ali? Havia uma tradição antiga dos dias de Abraão, uma tradição de pactos que eram feitos entre reis, alianças que eram feitas entre reis. Como é que era este cerimonial destes pactos? Os reis pegavam um animal, serravam ao meio, colocavam uma parte de frente para outra, e eles caminhavam. Primeiro caminhava assim, no sentido do símbolo do infinito, né? Aquele 8 alongado. Eles caminhavam entre as partes, aquelas partes cortadas. Primeiro um rei caminhava, depois outro rei caminhava. E o que significava aquilo? É que o acordo que eles tinham firmado, o empenho que eles tinham firmado um com o outro, olha a importância disso. Eles estavam ali comprometidos completamente um com o outro. Preste atenção em mim, caso um deles não cumprisse o combinado, o acordo, o outro teria o direito de fazer com ele o que foi feito com os animais: ser rasgado no meio. Era uma tradição entre reis, era da cultura da época, e Deus, para fazer com que Abraão entendesse que Deus estava firmando, não era uma simples promessa, mas era um pacto com ele, uma aliança com ele. Deus manda Abraão cortar as carnes, e Deus vem na forma daquela tocha, né? daquela chama, e durante a noite o próprio Deus vem andar por entre aquelas partes. E qual era a promessa? Que eu vou fazer uma grande descendência vinda de ti, e que eles vão tomar essas terras todas. Você está entendendo o que aquilo representou para Abraão naquele momento? Deus se comprometeu com Abraão. É interessante que Abraão não faz a caminhada na volta também, é só Deus que faz, porque ela foi uma aliança unilateral. É Deus prometendo a Abraão. Embora Deus peça algumas coisas de Abraão, naquele momento é só Deus que faz aquela caminhada. Não é à toa que depois, quando Abraão já tem o seu filho Isaque, que é o filho da promessa, Isaque já era um jovem, ele não era um garotinho, ele já era um jovem. E Deus chega para Abraão e diz: Abraão, eu quero que tu pegue o teu filho Isaque, teu único filho, e leve até o Monte Moriá e sacrifique ele em holocausto para mim. Abraão não pensou duas vezes. Ele pega o filho e vai até o Monte Moriá, leva a lenha, leva o cutelo, leva tudo que era preciso para fazer o sacrifício, e Abraão vai disposto a sacrificar. E a gente fica assim, quem lê o texto, né, sem entender o contexto, fica: mas como é que Abraão pôde fazer isso? Depois a carta aos Hebreus vai nos dar uma pista para entender isso muito melhor. Lá em Hebreus fala que Abraão, ele tinha uma confiança tão pura e sincera em Deus, que ele sabia que o Deus que fez a promessa, aquele Deus que caminhou entre as partes e prometeu o filho para ele, se estava agora pedindo o sacrifício do filho, Deus obrigatoriamente devolveria o filho. Deus ressuscitaria o filho, mesmo ele depois de ter sacrificado o filho. Por quê? Porque Deus tinha feito uma promessa.
Deus tinha feito um pacto, e Deus não é homem para mentir. A gente sabe, conhece a história, sabe que na hora que ele foi efetuar o sacrifício, Deus mandou seu anjo ali ordenar que ele parasse, né? Que ele não efetuasse o sacrifício, e acabou oferecendo um cordeiro no lugar. Esse é outro símbolo de uma aliança unilateral. Nós temos aí, qual é o sinal da aliança? O caminhar entre as carcaças. Qual o objetivo? Firmar a lembrança, firmar a memória do pacto. Uma terceira aliança que Deus tem e fez é com relação à sua própria palavra. A palavra de Deus, aquilo que Deus disse, Deus tem uma aliança com aquilo que Ele disse, de maneiras que Deus não pode jamais dizer uma coisa num tempo e outra coisa no outro tempo, diferente do que Ele disse antes. Jeremias 1:12, o texto fala que o Senhor zela pela sua palavra para cumprir. Então, irmãos, nunca, jamais, se na palavra de Deus está escrito alguma coisa, jamais você poderá querer usar, mas Deus me disse para eu fazer tal coisa, se essa tal coisa é diferente do que Deus já disse na sua palavra. Pode ter certeza, não é Deus que te disse. Pode ser a tua alma querendo demais e você confundindo, achando que é Deus, ou pode ser o próprio inimigo querendo te enredar. Mas se o que você está afirmando, Deus me disse, estiver na palavra, então a gente pode dar crédito a isso, você pode dar crédito a isso, aí faz sentido. Amém? Porque há uma aliança de Deus com a sua palavra, e eu vou reprisar um pouquinho, vou tocar num ponto que eu não sei se há 1 ou 2 domingos atrás eu falei também. Nosso tempo, nossa geração, irmãos, nós temos sido conduzidos a nos portarmos como uma geração sensível. O que move as pessoas, o que tem dirigido as pessoas são as emoções, são os sentimentos. E aí vira aquele clichê, né? Eu não senti, né? Eu não senti, fulano me fez tal coisa, eu não senti de perdoar. Eu não senti de perdoar ainda. Mas desde quando precisa sentir? A palavra nos afirma que nós devemos perdoar. Não está dizendo se tu sentir ou quando tu sentir tu perdoa. Não. E eu posso dizer isso para vocês, irmãos, que nós recebemos muita carga de estímulos às sensações, a tudo que é sensível, a tudo que é emocional. E passamos a ser guiados muito por essas sensações, por esses sentimentos. E por vezes isso toma até peso de doutrina para muita gente. Esse sentir acaba sendo a voz de comando da pessoa, e não pode ser. Quer dizer que a gente não sente nada? Claro que sente, eu não estou anulando as nossas emoções, não é isso. Mas se o que você está sentindo, ela não for alinhado com a palavra de Deus, tem um problema grave aí, tem um problema muito grave. Eu tenho analisado várias canções, várias canções, eu tenho analisado, canções que hoje se canta, e eu percebo que a maioria esmagadora das canções que nós cantamos nos nossos cultos, nossos louvores, e não nós, o mundo inteiro canta, são canções que nos levam a chorar sim, porque mexem muito profundamente com os nossos sentimentos.
mas ao mesmo tempo elas são extremamente pobres de Bíblia, de palavra de Deus. Há tempos atrás, a tradição das igrejas evangélicas era em cima das igrejas mais históricas, cantavam muitas músicas do chamado cantor cristão. Eu estava vendo as letras daquelas músicas. Eram letras que ensinavam a igreja. Eram letras que doutrinavam a igreja. Você aprendia a vontade de Deus cantando. Você aprendia do caráter de Deus cantando. Você aprendia a palavra de Deus cantando. De tempos para cá, as coisas foram mudando o formato. E hoje, quando nós olhamos, eu não vou dizer que todas, não, tem muita música boa também, tá? Eu não estou botando tudo num pacote e jogando no lixo, mas estou dizendo que tem músicas boas, mas tem muitas que elas se perderam, porque elas mexem bastante com o emocional, com o sentimento das pessoas, mas deixam um vazio de sentido. Isso é uma coisa que nós vamos precisar rever, né, na nossa liturgia, para que a gente não perca essa essência. Então, Deus, Ele tem uma aliança com a sua palavra. Agora eu quero falar sobre alianças bilateral. Falei de unilateral, quero falar de bilateral. Isto é, aliança de Deus para com os homens e dos homens para com Deus. Primeira aliança, eu quero falar sobre a chamada antiga aliança. Olhem só o que aconteceu. Deus tinha feito a promessa para Abraão. Abraão teve seu filho Isaque, Isaque teve seu filho Jacó, Jacó teve os seus 12 filhos e ali formaram as 12 tribos de Israel. Esse povo, na verdade, quando era apenas uma família grandinha, é verdade, mas era só uma família, foram para o Egito, ficaram lá 430 anos aproximadamente, se multiplicaram e formou um grande povo. Porém, esse grande povo que estava no Egito, eles estavam dentro da cultura egípcia, eles estavam dentro da organização egípcia, da mentalidade egípcia. Passado esse tempo, Deus decide então tirar os descendentes de Abraão, que ainda não era um povo de Deus propriamente dito, eram os descendentes de Abraão, filhos da promessa que Deus fez lá para Abraão. Lembra como é importante aquele pacto que Deus fez com Abraão? Deus então pega aquele povo e tira eles da escravidão do Egito. Irmãos, só para você ter um paralelo, uma ideia, vamos imaginar que nós, santamarienses, cerca de 300 mil habitantes aqui de Santa Maria, aproximadamente, decidíssemos fazer uma guerra contra os Estados Unidos. O que você acha que ia dar isso? Temos chance? Você acha que nós temos alguma chance, nós, santamarienses, de proclamar guerra contra os Estados Unidos? Vai dar certo esse negócio? Humanamente impossível, né? Mas é mais ou menos essa proporção que Deus fez naqueles dias com o povo hebreu. Aquele povo que naquela condição de escravos, Deus humilha a maior potência do planeta, com os maiores recursos de guerra do planeta, com o maior exército do planeta. Deus transforma em nada e tira o seu povo com o seu braço forte. E junta esse povo lá no deserto do Sinai. E agora Deus faz algo inédito para aquele povo. O que Deus faz? Deus dá para o seu povo a sua Torá. O que é a Torá? A Torá são instruções.
São orientações. Aquele povo, imagina, eles estavam desorientados. Deus dá a sua Torá, e a Torá instrui o povo a quê? A viver. A Torá é instruções para a vida. Eles recebem ali orientações, primeiro, para como se relacionar com Deus, porque eles não sabiam. Eles vão aprender na Torá como é que se relaciona com Deus. Eles conheciam os cultos, a forma de se relacionar com outros deuses, mas com esse Deus, eles não sabiam como se relacionar. Deus revela, instrui e fala para eles como é que deveria ser. Na Torá, Deus ensina como eles devem se relacionar uns com os outros, em sociedade, em família, com o vizinho. Como é que eu devo proceder no trabalho, na rua? Como é que eu devo viver? A Torá ensina, instrui o povo como tratar da natureza. Você percebe que aquilo tudo que Deus deu para o seu povo ali no Sinai foi um tesouro, algo maravilhoso. E naquele conjunto todo, Deus deixa algumas coisas claras, ou melhor, tudo fica claro, mas algumas coisas que eu quero acentuar aqui. Uma delas é que Deus fala para o seu povo e diz o seguinte: vocês não vão fazer as coisas como as outras nações fazem. Vocês não vão viver como eles vivem. Vocês não vão me cultuar ou me adorar como vocês estavam acostumados a cultuar os deuses de vocês lá no Egito. Não. Vocês não vão tratar a sua família como vocês veem que os egípcios fazem. É um jeito especial. É um jeito perfeito, que revela o meu caráter. Vocês vão ser diferentes de todas as outras nações. Em resumo, era isso. Vocês vão ser um espanto para as outras nações. Vocês vão chamar a atenção das outras nações. E toda essa terra que vocês estão vendo aqui, desde do Nilo, da fronteira do Egito, até o rio Eufrates, toda essa terra eu vou dar aos seus descendentes, por possessão. É Deus prometendo. E Deus dá um tempo, olha isso, Deus dá um tempo para que Moisés pudesse ensinar o povo todas as instruções que estavam ali na Torá. Muitas coisas, desde o não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. Falso testemunho, traduzindo, é mentira. Não vai mentir. E por ali vai, muitas e muitas instruções. Deus dá esse tempo para eles entenderem. E depois desse tempo de compreensão, Deus reúne o povo agora numa outra geografia, num outro ponto, depois de terem andado já há um bom tempo. E Deus coloca o povo diante era 2 montes no meio de um vale. E fica a ilustração como o monte da bênção e o monte da maldição. E aí nós temos Deus falando para o seu povo em alto e bom tom. Declara o que o Senhor? Hoje nós vamos fazer um pacto, uma aliança, só que essa aliança, esse pacto é bilateral. Não é mais como era antes, que era só Deus com o homem, agora vai depender de vocês também. E nessa aliança, Deus diz o seguinte: se vocês forem atentos às minhas instruções, se vocês adotarem a minha Torá, os meus preceitos, os meus mandamentos, o caminho que eu mostrei para vocês, que eu entreguei para vocês lá no Monte Sinai, se vocês adotarem isso como a regra de vida de vocês, então eu vou abençoar a vida de vocês.
As bênçãos virão até você. Você não vai precisar ir atrás delas. As bênçãos virão e te alcançarão. Tu vai ser abençoado na terra, tu vai ser abençoado na tua casa, no campo, na cidade. Os teus filhos vão ser abençoados, a tua lavoura, o teu gado, a tua cesta, a tua amassadeira, tudo que tu colocares as tuas mãos vai ser abençoado. Deus fala de inúmeras bênçãos decorrentes da obediência ao cuidado com aqueles preceitos, em ter uma disposição em seguir e ser fiel àqueles princípios. Mas na sequência, Deus diz assim: porém, se vocês não quiserem, se vocês não forem fiéis a este pacto, se vocês não seguirem, eu recolho a minha bênção. E quando Deus recolhe a sua bênção, o que sobra? Maldição. Então tudo que era para ser positivo virá de forma negativa. Deuteronômio 28 vai falar sobre isso. E ele diz: olha, a tua vida vai ficar complicada. Teus filhos não vão ser abençoados. Teu trabalho não vai ser. Pelo contrário, Deus usa a expressão maldição. Mas Deus coloca isso como uma escolha. Uma escolha que agora está diante do homem, do povo. E Deus diz: eu estou dando para vocês a escolha entre a vida e a morte, entre a bênção ou a maldição. E o próprio Deus diz: escolham a vida para que vivam. A vontade de Deus é essa, que a gente faça as escolhas certas. Deus diz mais. Deus diz que se eles aceitarem o pacto, a aliança, porém na caminhada se desviarem, se na caminhada, depois de terem aceito o pacto, virarem as costas para o Senhor e começarem a adorar outros deuses, a fazer contrário ao que diz nos preceitos, nas suas instruções, se fizerem pouco caso, então o que aconteceria com eles como povo, como nação, é que ao invés de eles serem exaltados diante de outras nações, pensa comigo, olha só. Lembra o comparativo de Santa Maria e os Estados Unidos? O povo hebreu com a nação do Egito, todas as nações passaram a temer os hebreus, temer Israel. Não é porque Israel era uma superpotência forte, capacitada de armamentos, não, eles temiam o Deus de Israel. Eles sabiam que o Deus de Israel era diferente, que dava vitórias impossíveis para o seu povo, que vencia todas as batalhas. Eles estavam impactados, eles botavam medo nas nações por causa disso. Deus disse: se vocês negligenciarem a nossa aliança, vocês serão humilhados, vocês serão tirados da terra que eu dei para vocês. Não foi a força do braço de vocês, fui eu que dei essa terra para vocês. Vocês serão levados cativos para outros povos, serão escravos. Suas mulheres, seus filhos serão escravos nessa outra terra. No entanto, se lá, mesmo estando escravo, humilhado, vocês se voltarem para mim novamente, eu vou perdoar e vou trazer vocês de volta para essa terra. Tudo isso estava nos termos da aliança, no pacto que Deus fez com o povo. E eu quero ler com vocês Deuteronômio 29, o verso 1, o verso 9 e o verso 12 ao 18. Diz assim, lá no verso 1 primeiro: estes são os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas enquanto estavam na terra de Moabe,
além da aliança que havia feito com eles no Monte Sinai. Verso 9. Portanto, obedeçam aos termos desta aliança para prosperarem em tudo o que fizerem. Verso 12. Estão aqui hoje para entrar na aliança solene que o Senhor, seu Deus, faz com vocês. Aliança que inclui maldições. Olha aí, ó. Aliança que inclui maldições. Mas hoje as pessoas querem ouvir só o quê? Qual é a porção da aliança que as pessoas querem ouvir? Das bênçãos. Preste atenção no que eu vou te dizer. Deus é fiel para cumprir a sua palavra, amém? Quando nós falamos isso, e isso é uma verdade, a maioria de nós tem a tendência de pensar no quê? Deus é fiel, então Ele vai fazer cumprir tudo o que eu desejo, tudo que eu peço, tudo que eu almejo. E não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é o seguinte: Deus fez uma aliança, e Ele se empenha com a palavra dEle para cumprir. Se você for fiel na aliança, Ele vai te abençoar. Amém? Amém? O que precisa? Está dando reverberação, né? Mas o mesmo Deus que diz que vai abençoar é o mesmo Deus que diz que se formos infiéis na nossa aliança com Ele, virá maldição. Então, se uma maldição vem, ou todos aqueles sintomas negativos vêm, nós temos que perguntar, a primeira coisa tem que perguntar: Senhor, por acaso eu estou ferindo a aliança? Eu estou ferindo o pacto? Eu estou quebrando princípios? Porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra, tanto para nos deixarmos debaixo da bênção, como também para nos deixarmos debaixo de maldição. E Ele vai estar sendo fiel, porque Ele está cumprindo a palavra dEle. O texto continua dizendo: ao entrarem na aliança hoje, Ele os confirmará como seu povo e reafirmará que é o seu Deus, conforme prometeu sob juramento a vocês e a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Não é só com vocês que faço esta aliança, incluindo suas maldições. Faço aliança com vocês que estão hoje na presença do Senhor, nosso Deus, e também com as gerações futuras que não estão aqui. Vocês se lembram de como vivemos na terra do Egito e passamos pelo território de nações inimigas quando saímos de lá. Viram as práticas detestáveis delas e seus ídolos de madeira, pedra, prata e ouro. Faço essa aliança com vocês para que ninguém, nenhum homem ou mulher, clã ou tribo em seu meio, se afaste do Senhor nosso Deus, para adorar os deuses das outras nações, e para que nenhuma raiz em seu meio produza frutos amargos e venenosos. Essa aliança, ela tinha símbolos. Quais eram os símbolos? Os sacrifícios e os cerimoniais. Você vai ver na antiga aliança vários sacrifícios e cerimoniais. Eles eram marcos para o entendimento do povo a respeito da aliança que havia sido feita entre Deus e o seu povo. Mas chegou agora uma outra aliança. Essa agora é a chamada de nova aliança. Aquela lá no deserto foi a chamada antiga aliança. Agora vem uma nova aliança. E quem estabelece essa nova aliança? Jesus. E nós vemos aqui
Em Lucas 22:20, escrito assim: depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Essa nova aliança que agora é estabelecida por Jesus, ela é estendida não apenas mais ao povo hebreu, não apenas ao povo israelita. A nova aliança contempla todas as nações. A nova aliança contempla todos os homens. A nova aliança, ela é mais profunda, porque na antiga aliança ela tinha muitos cerimoniais e ações, mas eram de manifestações externas. A nova aliança, ela vai para dentro do coração do homem. Ela vai refletir no seu homem interior, de mudanças. E como é que se dão os símbolos máximos da nova aliança? 2 símbolos principais. Primeiro, batismo. Hoje, tínhamos a expectativa de estarmos fazendo batismo, mas consultamos os especialistas, falei com a médica que me atendeu lá no hospital, e ela disse: Levi, não faça ainda. Eu expliquei para ela como é que era o nosso batismo, e ela disse: não faça ainda, esperem mais um pouco, vamos obedecer, o sacerdote da saúde, vamos obedecer sacerdotes da saúde. E então estamos colocando o batismo para mais adiante. Mas o que o batismo aqui agora na nova aliança vai representar? Primeiro, quando a pessoa desce as águas, quando ela está sendo submergida, isso tem um significado. Significa que toda a vida dela, todo o passado dela, todas as ideias de vida, de mundo que ela construiu do passado, fora do padrão de Deus, porque Jesus manteve os mesmos princípios antigos, os mesmos valores de caráter, de orientação, de relacionamento. Jesus não mudou nada. Ele disse: eu não vim revogar, eu vim cumprir. Então, Deus continua sendo o mesmo, só que agora, no ato do batismo, Ele está declarando o seguinte: todo o meu viver agora está sepultado, morto. Morri para a velha vida. E ao emergir das águas, ao levantar-se daquelas águas, o que isso significa? Agora eu estou nascendo para uma nova vida. Essa nova vida agora é debaixo de um pacto, de uma nova aliança. O batismo é um pacto, é uma aliança que a pessoa faz com Deus. O que significa? Que pacto é esse? Eu morri para a minha velha vida e eu nasci para Deus agora. Eu vivo para Deus. O que vai nortear a minha vida, o que vai direcionar a minha vida, são os preceitos de Deus, a vontade de Deus, a direção de Deus, conhecida na sua palavra, movida pelo Espírito dentro de mim. É tremendo isso. E além do símbolo do batismo, que é esse pacto que me projeta para dentro da igreja, que é o corpo de Cristo, esse corpo espiritual que é a igreja, A igreja não é o prédio, a igreja é o conjunto de pessoas nascidas de novo. Isso é igreja. Nós renovamos esse pacto pela ceia. A ceia faz parte também, é um símbolo, é um memorial, é um cerimonial memorial da aliança, do pacto que temos feito por meio de Cristo Jesus. Toda pessoa que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que foi enviado a este mundo para ser sacrificado pelos nossos pecados,
para derramar o seu sangue pela purificação dos nossos pecados, para nos conduzir de volta ao Pai. Quem crê que Jesus é o Senhor e decide, lembra, decisão. Deus colocou o povo lá diante daqueles dois montes da decisão. Escolha, bênção ou maldição, vida ou morte. E não adiantava dizer, eu quero a vida, mas agir, atuar como fora da aliança. Não. Faz a escolha e segue por ela. Tem uma palavra empenhada. A ceia do Senhor nos revigora, nos renova a memória de que estamos dentro desta aliança, dentro deste pacto glorioso, que não podemos nos apartar nunca, ao ponto de Jesus dizer, façam isso em memória de mim, até que eu volte. Até que volte. Essa é a instrução. Para finalizar, toda aliança exige duas coisas para nós finalizarmos. Primeira coisa, fidelidade. Aliança exige fidelidade. Só com os homens casados aqui. Você aceita a ideia da sua esposa dar só uma piscadinha para um camarada aí fora? Topam a ideia? Ela só dá uma piscadinha, sem maldade, só uma piscadinha. Tá valendo? Aceita? Não. Porque você espera o que da sua esposa? Fidelidade. E uma piscadinha para um outro homem já é uma infidelidade. Mulheres, você aceita que o seu marido dê uma piscadinha para uma garota lá fora? Hein? Tá valendo? Pode ser? Sim ou não? Não. E se você fica sabendo que o seu marido anda piscando para alguma mulher aí fora, você fica muito mal, sim ou não? Indignado, e com razão. Porque nós entendemos que na aliança, um critério fundamental é fidelidade. Da mesma maneira, Deus, Ele tem conosco mesma espécie de exigência. Ele quer de nós fidelidade. Isso, quando ele fala de fidelidade, sobretudo ele está se referindo a nós que fizemos uma aliança com ele, não nos rendermos a outros deuses. Aí você pode pensar, não, mas eu já não faço mais nada de idolatria. Olha, irmãos, a idolatria, ela não é caracterizada apenas pela construção de imagens para ser adorado. Muitas coisas podem se tornar ídolos na nossa vida. A família pode se tornar um ídolo na nossa família. Um filho pode ser um ídolo. Um marido, uma esposa pode ser um ídolo. A tua casa pode se tornar um ídolo. O teu emprego, o teu trabalho, a tua carreira pode ser um ídolo. Os teus títulos, o teu conhecimento pode ser ídolos. Dinheiro é um grande ídolo para a vida de muitos. Entender que essas coisas, quando elas ocupam o lugar que é de Deus, elas são transformadas em ídolos para nós. E Deus não tolera a nossa relação com nenhuma espécie de ídolos. Primeira coisa que Deus exige na nossa relação com Ele, na nossa aliança com Ele, é fidelidade. E a segunda coisa que Deus exige da aliança é obediência. Obediência, irmãos. Ouviu isso? Obediência. Por quê?
Porque você querer estar numa aliança e não ser atento aos termos desta aliança, não obedecer os critérios desta aliança, essa aliança está quebrada. Essa aliança está se despedaçando. Você está se expondo a coisas que o Senhor já declarou que Ele não quer que seja assim. Se você vive mentindo, se você vive enganando, se você vive tirando vantagem da vida dos outros, das oportunidades que aparecem, você tira vantagem em detrimento do prejuízo de outros. Se você, ouça o que eu vou dizer, se você vive tendo relações sexuais fora do matrimônio, irmãos, como temos nos deparado com a situação de ver pessoas que professam ser cristãs, professam ser crentes, mas mantêm vidas paralelas que não têm absolutamente nada a ver com o pacto, com a aliança do que significa ser cristão. Nós temos que rever, tem que ser revisto. Que aliança que você tem? Que espécie de aliança você tem? Você acha que o simples fato de um dia você ter sido batizado é o suficiente? Não. Agora você tem que zelar pelos termos internos desta aliança, pela conduta do dia a dia, pela forma de viver. Você se diz cristão, mas é agressivo, bate na sua esposa, é violento. Que é isso? Você se diz cristã, mas desrespeita o seu marido, desmoraliza ele, trata ele como um qualquer. Que é isso? Você é filho e não honra seus pais, não respeita seus pais, é desobediente aos pais. O que é isso? Você acha que você está vivendo uma aliança com Deus? Você acha mesmo? Sério? A aliança exige fidelidade e obediência. Da parte de Deus, tudo já foi feito. Da parte de Deus não falta nada. Ele fez tudo completinho. Tem aquela música que nós muitas vezes já cantamos, né? O melhor de Deus ainda está por vir. Não está por vir. O melhor de Deus já foi entregue a nós. O melhor de Deus é Jesus. A salvação que encontramos nele, lá na cruz. O melhor de Deus nós já recebemos. O melhor de Deus não são as bênçãos, embora elas são boas, desejáveis, mas não se preocupe com elas, elas vão te atropelar. As bênçãos de Deus vão te alcançar, virão ao teu encontro, vão passar por cima de ti, com muita graça de Deus. Mas não esqueça, tem a sua parte se fores fiel. Quando nós somamos fidelidade e obediência, o resultado disso chama-se fé. Fidelidade mais obediência é sinônimo de fé. Se você não manifesta fidelidade, ou se você não manifesta a obediência, você está dizendo com a sua vida que você não tem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o justo, como diz o profeta Abacuque, relembrado pelo apóstolo Paulo em Romanos 5, o justo viverá pela sua fé. O que ele quer dizer com isso? O justo viverá pela sua fidelidade e pela sua obediência.